Namastê. Eu sou a Natália Morgana, professora de Yoga e Meditação. Sou o Lucas. Estamos iniciando hoje o nosso segundo episódio do nosso podcast. Podcast Yoga com Café. No último podcast, nós falamos sobre a origem do Yoga e fizemos uma cronologia, né, pegando aí os livros, né? Fizemos uma cronologia através dos livros mais antigos de Yoga e chegamos então nos Yoga Sutras de Patanjali, onde ele sistematiza o Yoga em 8 partes. Certo. E hoje nós vamos falar sobre Yamas e Niyamas, que fazem parte aí desses 8 passos, né, desses 8 angas que Patanjali sistematiza. Então, na verdade, esses 8 passos de Patanjali têm uma sequência, certo? Que vai de 1 a 8 e Yamas e Niyamas são correspondem... são respectivamente o primeiro e o segundo passos nesse sistema, né? E é importante salientar que essa hierarquia, essa ordem, ela é importante. E o que eu vejo hoje em dia é que alguns professores ignoram essa hierarquia, né? De que forma? Da forma assim, nós vamos falar de Yamas e Niyamas hoje, né? Mas, certo. Por exemplo, depois de Yamas e Niyamas vem asanas, pranayamas e outras partes, né? Então eu percebo professores, por exemplo, colocando pranayama antes de asana, sendo que é importante manter essa ordem, porque no próprio Yoga Sutras de Patanjali e em outros livros também fala, por exemplo, que o pranayama só pode ser aprendido após você dominar o asana, um exemplo, né? E da mesma forma o asana, não adianta você ir para o seu tapetinho de yoga, praticar os asanas, se você não está trabalhando yamas e niyamas aqui fora da sua vida. Porque o yoga não acontece só na aula de yoga, só no tapetinho de yoga. Ele acontece 24 horas do seu dia. Tá, então para a gente entender, na verdade, por que você está dizendo isso, eu acho que é importante a gente explicar o que é o yama, o que são os yamas e os niyamas, né? Tá. E por que, aí vai fazer sentido, talvez, por que não pode... Sim. Então, yamas são aquilo que a gente faz, eu com a sociedade, tá? São as regras de conduta, os preceitos éticos e morais, né, do yoga, né, yamas e niyamas. Então, yamas é aquela relação que eu tenho com a sociedade e os niyamas é a relação que eu tenho comigo mesmo. Tá bom, então o yama, na verdade, é o meu comportamento perante a sociedade, é como eu me comporto na vida. Como você deve se comportar. Para os outros. Isso. Certo? E os niyamas é como eu me comporto internamente. Isso. Os yamas são 5 e os niyamas também são 5. Então, algumas pessoas até relacionam essas 10 regras de conduta, né? Com os 10 mandamentos também. E existe sim uma relação. Então, olha só, lá nos 10 mandamentos a gente tem assim, ó, não matarás. E aqui no yoga é o primeiro yama, ahimsa, não violência. Nos mandamentos bíblicos também tem não levantará falso testemunho. E aqui nós temos satya, veracidade, né? Isso dentro dos yamas. Aí. Dentro dos yamas. Nos 10 mandamentos bíblicos temos também honrar, né, a castidade, né? E nos yamas de Patanjali aqui a gente tem a brahmacharya, né, que também é esse controle dos prazeres sexuais. Nos mandamentos bíblicos a gente também tem não desejarás a mulher do próximo, né, que é a cobiça, né? E dentro dos yamas nós temos asteya, que é também esse não roubar, né, não desejar aquilo que não é seu. Então existe sim um paralelo entre esses mandamentos bíblicos e os yamas e niyamas. Certo. Então vamos começar a destrinchar um pouco mais os itens dentro dos yamas, para dar uma passada por eles. Vamos, né, como a gente vai entender um por um, vamos dar uma passada por esses itens dentro de cada um dos 8 passos de Patanjali. Esses subgrupos dentro de cada passo. Sim. O primeiro yama, então, e é interessante assim, não só a ordem do yamas, niyamas, asanas, pranayamas, mas dentro dos yamas, esses 5 yamas, eles também têm uma hierarquia. Então, o primeiro yama é a ahimsa, não violência. Então, a gente deve praticar esses yamas nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Então, não ser violento, né? Não violência nos pensamentos. Então, não pensar pensamentos violentos, né? Não ter pensamentos violentos. Filtrar mais o que você vai assistir na TV,
né, é um exemplo disso também. Não ser violento nas palavras, porque quando a gente pensa às vezes em não violência, a gente pensa só no ato físico, né, na ação física, de um tapa, de, sei lá, bater, espancar alguém, mas não é isso. Às vezes as palavras machucam até mais do que as ações, né? E nas ações, claro, esse é o mais simples, né? Que é realmente você ferir outra pessoa, né? Você machucar outra pessoa, de fato. E agora eu quero te perguntar, como a gente traz, se você sabe, se você tem alguma ideia de como levar esse conceito de não violência também para a nossa prática de yoga. Então, lá no seu tapetinho de yoga, como praticar a não violência? No meu caso, eu acredito que é você não exceder o seu limite das posturas. Isso seria uma não violência? Sim, seria. Então, assim, durante a prática de yoga, respeitar o limite do seu corpo para não se machucar. Tem gente que acha que praticar a asana tem que doer, e não tem que doer. Você tem que sempre ir ali respeitando o seu corpo. O asana é uma forma de carinho com o seu corpo, buscando a saúde, não buscando uma lesão. É que como se trata muitas vezes de alongamento, ele vai doer. Para quem é travado, por exemplo, como eu, ele vai ter uma dor. Não tem como você não ter uma dor, certo? Como é que você vai evoluir na postura se você não tem um mínimo de dor? Primeiro a gente tem que se perguntar por que você quer evoluir na postura. O que é evoluir na postura para você? Porque asana não é evoluir em postura. Quando a gente pensa em asana como postura ou como alongamento, igual você estava falando, a gente também tem que entender e conhecer o corpo e saber os tipos de dores diferentes. Existe aquela dor ali daquele esforço, uma dor muscular de uma postura física, mas existe aquela dor articular também. A gente sabe quando a dor não é boa a gente sentir ela, sabe? Você consegue entender isso? Você Não. que tem muita dificuldade nos alongamentos, você entende o que é uma dor de lesão e o que é uma dor que você está apenas fazendo um alongamento com o seu corpo? Uma Sim, dor com que não vai certeza. produzir uma lesão, que não vai produzir um machucado em você. Sim. Sei lá, se eu tô forçando uma articulação, eu vou saber, eu tô sentindo que eu tô forçando a articulação. No momento que eu falei que não é possível, pelo menos para mim, não sentir dor em postura, por exemplo, se eu for fazer a Uttanasana, né, que é a postura de alongamento intenso, onde eu dobro meu corpo para frente tentando Tentando alcançar. alcançar meus pés com as mãos, certo? E esticando a perna, com a perna esticada. Isso vai me gerar uma dor aqui atrás na parte posterior da coxa. É inevitável essa dor. E eu sei que ela não é articular, mas Sim. é uma dor que faz parte do momento que eu estou praticando yoga. Sim, você vai sentir essa dor, mas você sabe até onde você pode ir. Perfeito. Então, acho que você está querendo dizer então que a gente não pode violentar o seu corpo a ponto de machucá-lo, né? Isso. Sentir dor você vai sentir nas posturas, mas não a ponto de machucá-lo. Sim, exatamente. Então tá bom. Então, isso que você falou também está muito relacionado com o segundo yama, né? Que eu vou dar só uma prévia aqui e depois a gente volta para esse primeiro yama, né? Então, o segundo yama é a veracidade. Então, não violentar o seu corpo, mas também ser verdadeiro com você mesmo. Então, assim, você tem que saber até onde você pode ir para não se machucar e pelo fato de saber, de ser verdadeiro com o seu limite ali. Você sabe até onde você pode ir, né? E sempre, em relação ao asana, eu sempre falo, busque o conforto e a estabilidade em cada postura. Buscando o conforto e a estabilidade em cada postura e se entregando para cada postura, você vai conquistar o asana. E assim, a gente não tem que ter ansiedade nem pressa para conquistar o asana, porque isso não é yoga, né? Isso é uma atividade física. Se você pensa no asana como uma construção e evolução da postura, então ele já deixa de ser asana. Ele passa a ser uma atividade física, né? Então, assim, permaneça na postura. A permanência, ela ajuda muito você a evoluir na postura. Então, permaneça e se entregue ali. Desse jeito, você não vai violentar o seu corpo, você vai ser verdadeiro com você vai se entregar, que essa entrega também é um dos yamas ali, que depois a gente vai falar. E desse jeito você também vai evoluir aos poucos e a gente não precisa ter pressa. Entendi perfeitamente. E quando eu estou praticando a yoga, de tanto que eu já fiz com você e já ouvi você falando, eu tento mesmo, em cada postura, me entregar e ter a consciência total do movimento que eu estou fazendo.
estou dizendo e repetindo para você é que, de fato, eu não consigo mesmo Não sentir dor. não sentir dor. Por quê? Porque eu sou travado, né? Assim como muita gente deve ser que está ouvindo a gente, está vendo a gente, também e tem esse receio de falar, cara, não vou começar yoga porque eu sou extremamente travado e tal. Enfim, quando essas pessoas como eu têm esse tipo de falta de flexibilidade, vamos dizer assim, sente dor até no momento em que eu solto o meu corpo. Quando eu solto na Uttanasana, de novo, pegando ela como exemplo, mas quando eu solto, o ato de eu relaxar é um ato que a gravidade está puxando o meu corpo e está gerando uma dor atrás da minha posterior. Por mais Sim. que eu não estou querendo forçar a atingir meu pé, mas o ato de eu só ficar ali já está me forçando. Só que no limite do meu corpo e eu não vou forçar para machucar. Não, sim, exatamente. É isso que tem que ficar claro para as pessoas. Não é não sentir dor. É não violentar Não o seu corpo. violentar. É não provocar uma lesão, não machucar o seu corpo, não machucar a articulação, os músculos. Porque até o próprio músculo, se você alonga ele demais, você tem um estiramento Exato. muscular. Entendeu? Uma lesão então, mesmo. sim, uma lesão. Então, assim, não é não sentir dor, é não machucar o seu corpo. E por isso é muito importante esse conhecimento corporal, esse senso de propriocepção, esse autoconhecimento, para você saber. E isso que você falou também, fazendo a postura com consciência, né? Esse termo, fazer a postura com consciência, também faz parte do asana. Né? Então, entrar e sair da postura com consciência, porque você consegue perceber, se você for se machucar, você consegue perceber antes. Você fazendo as coisas com calma, com consciência. Tá? Mas a gente está fugindo um pouco aqui do assunto. A gente está falando muito mais de asana do que do yama, que é a não violência. Perfeito. É que eu acho isso super importante. É que, na minha cabeça, para ficar claro também para mim, para todo mundo que tá vendo a gente, sabe? E me soa tão, para fechar, é que me soa tão estranho a pessoa ir além do limite só por... Aí seria uma parte de meio que competição. Isso. A pessoa não tá ali para realmente internalizar yoga, Se interiorizar, se né? interiorizar e saber o porquê que ela tá fazendo aquilo. Ela tá competindo com ela mesma e com os outros, talvez, ali, a ponto de machucá-la, né? Sim. Isso que não deve ser feito. E isso que você falou também acabou de me lembrar uma coisa. Quando você sente dor, é mais fácil você voltar para dentro. Aliás, desculpa, é mais difícil você se voltar para dentro. Com certeza. Então, assim, por isso que a gente tem que medir até esse tipo de dor provocado pelo asana. Mesmo que seja um alongamento suave para você, como você falou, você sabe que o Uttanasana é tranquilo de fazer, você sabe que você não vai se machucar ali, mas que tanto de dor que ele está te produzindo? Será que isso não está te impedindo de voltar para dentro de você? Sendo que yoga é interiorização, é olhar para dentro. Então, é por isso que eu sempre falo, o asana, ele é muito individual. Não dá pra falar assim, o asana perfeito é daquele jeito ali, porque pra você não vai ser. Entendeu? E a intenção nem é ser daquele jeito perfeito, a intenção é voltar pra dentro. E por isso que no último vídeo, no último podcast, a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre yogas que nem tem postura. Porque postura é uma parte mínima do yoga, é a pontinha, sabe, de um sistema que é um todo. Perfeito. Eu acho que a gente pode encerrar essa parte, até mesmo porque tem um oitavo passo, né, o asana, certo? Não, Um dos oito passos é o asana. É o asana. Sim, aí a gente vai falar mais sobre o asana, tá? Tá bom. Então, a não violência também... Então, a gente falou da não violência no tapetinho de yoga, né? Não violência na sua aula de yoga. Isso. Então, assim, a não violência no dia a dia agora. Então, assim, no trabalho, no trânsito, na sua vida, né? Então, assim, você tá no trânsito, como que você tá agindo no trânsito? A sua direção é uma direção violenta, incisiva, agressiva é a palavra que eu queria usar, é uma direção agressiva. Você xinga no trânsito, então, né, palavra violenta também, né? Então, assim, estar consciente o dia todo, sabendo desses yamas e niyamas, trazer esse conceito para o seu dia a dia e o tempo todo. O yoga não é praticado só na aula de yoga, o yoga não é praticado só quando você está lá no seu tapete de yoga, o yoga é praticado o dia inteiro, o tempo todo. Então, assim, a violência, as palavras violentas que você tem, talvez com seu filho, com a sua mãe, com seu pai, com seu marido, com as pessoas que você convive, com seu chefe. Então, ter essa consciência e tentar ir eliminando tanto essas palavras quanto os pensamentos. E Deus me livre de chegar num ponto de ação, né? De violência. Muito legal o que você falou, até me deu uma lembrança de... Quando eu fui criado na igreja católica, quando eu ia na missa, mas
a gente observava muitas pessoas que eram regradíssimas, iam na missa todo, né, final de semana, estavam lá, tal, mas quando você vê ela na vida real, elas, não sei como eu posso dizer, mas a conduta dela não é uma conduta que diz respeito, sei lá, a um cristão. Ou seja, ela não pratica aquilo que ela vai pregar na igreja no final de semana, vai aprender, né? Ela não traz para a vida dela. A mesma coisa tem que ser no tapetinho, né? Então, A mesma coisa no yoga. A gente vê yoga. Muitos alunos, mas principalmente colegas, professores de yoga, que não trazem esses conceitos para o dia a dia. Aí a gente também está saindo um pouco do assunto, mas só para completar aqui, porque sabe que o nome yoga vende, né? O nome yoga hoje em dia ele é muito comercial. Tá muito na modinha, né? E eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso, né? Então, da mesma forma que eu perguntei no outro vídeo, no outro podcast, eu volto a perguntar nesse, sabe? Sempre que você for praticar yoga, pergunte para o seu professor de onde vem a tradição. E tenta entender se aquilo que você está fazendo é realmente yoga. Não tem problema se não for yoga, mas é importante saber, isso que eu pratico é yoga de verdade. Isso que eu pratico é legal, mas não é yoga. E tá tudo bem. É yoga segundo as antigas escrituras, certo? Isso. Porque tá bom. Segundo a tradição, Segundo né? a tradição. Tá bom. Bom, então a gente falou da não violência, né, também na vida, né? Existem vários exemplos, né, mas acho que deixou claro, né, para a pessoa entender como trazer esse conceito para o dia a dia, certo? Perfeito. Dúvida? Não, nenhuma. Acho que a gente estressou bastante essa parte do ahimsa, né? Que é a não violência, o primeiro yama. Tá. Agora nós vamos falar de satya. Satya é a veracidade. Então é ser verdadeiro consigo mesmo, ser verdadeiro nos pensamentos, palavras e ações, né? E como a gente é verdadeiro no tapetinho de yoga, a gente falou já também disso, né? Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui de um aluno. Uhum. Eu tô dando aula para um aluno e o aluno tá lá com o joelho flexionado enquanto é para ele ficar com o joelho estendido. E eu falo, olha, estende o joelho. Aí o aluno, não, mas tá estendido. Não tá. Eu tô vendo que não tá. Então o aluno, ele não tá sendo verdadeiro comigo e muito menos com ele mesmo, sabe? Ele tá se enganando ali, sabe? E ele não tem a capacidade de abrir a cabeça para perceber que se o professor tá chamando atenção, é porque o professor quer que ele preste mais atenção no próprio corpo dele, que não tá legal ali naquele asana. Então eu vejo muito isso também, do aluno não ser verdadeiro com ele mesmo. Isso é um exemplo. Tem vários outros exemplos que o aluno não é verdadeiro na prática de yoga. E deixa eu agora perguntar, questionar sobre isso. E se ele não consegue? Se ele está sentindo dor e ele não consegue? Então, mas se ele não consegue, então ele tem que voltar um pouquinho mais. Ele tem que... se ajustar na postura. Ele tem que se ajustar na postura. Nessa postura específica, é uma postura que dá para fazer um ajuste. E é claro que eu, como professora, prego sempre isso. Não é o aluno que tem que se adaptar ao asana, é o asana que tem que se adaptar ao aluno. E existem muitas variações de postura que se um aluno não consegue fazer tal asana, eu vou dar uma variação para ele, que ele vai conseguir fazer. Só que nesse caso, é o próprio Uttanasana. É o próprio Uttanasana que você falou, que é a flexão do corpo para frente. Quando a pessoa está em pé, flexiona o tronco para frente e para baixo. Então, se a pessoa está encostando o pé, está encostando a mão no pé, mas com o joelho flexionado, e eu peço, estende o joelho, não, mas está estendido. Não tá. Volta um pouco, seja verdadeiro com você mesmo, sabe? E é claro que também, esse exemplo que eu estou dando, existe uma variação que sim, quando a pessoa tem um problema na coluna, principalmente na lombar, existe a variação dela ficar, existe uma variação da pessoa ficar com o joelho flexionado. Existe, e tá tudo bem também. Só que não era o caso desse aluno específico, entende? Entendi. Então, assim, eu vejo muito isso acontecer, de você não ser verdadeiro com o seu próprio corpo, com você. Então, o que esse aluno poderia falar? Falar assim, olha, se eu esticar o joelho, dói. Aí sim eu vou falar, não, então se dói, pode permanecer com ele flexionado, eu vou fazer esse ajuste aqui em você e tudo ok. Mas não era o caso. Entendi, o problema é dizer que está e não está. Tá bom. E isso acontece também em outras partes, né? Em outros tipos de atividade física também, né? Quando a gente tenta nos auto-sabotar,
A gente tenta enganar o professor. Então, colar, né? Colar nas provas é um tipo de não veracidade, né? De infringir esse yama da veracidade. A gente falou, então, dessa veracidade no tapetinho de yoga, né? Então, agora a gente já tá falando um pouquinho mais da veracidade na vida, né? Então, colar nas provas, o que mais? Quer dar algum exemplo aí que você acha? Ah, não veracidade pode acontecer em todos os lugares, Isso, né? é a mentira, né? Mentir, É mentira, né? é mentira. Você chegar e, sei lá, mentir pro seu marido, pra sua esposa, pros seus pais, né? No trabalho, não sei, tem várias formas de... Tem várias formas. E você sabe o que é mais interessante? O tanto que mentir gasta energia. Você já percebeu isso? Bastante. Ser verdadeiro Bastante. é tão mais simples. Então, assim... Porque para você manter aquela mentira, você tem que dar um nó na sua cabeça, né? E muitas vezes é aí que você acaba... Você pode até cair em contradição no futuro, não é? Porque aquilo foi uma mentira que você inventou naquele momento. De repente, lá no futuro, você cai em contradição. Exatamente, exatamente. E isso até me fez lembrar do momento que a gente está vivendo também, esse momento político onde a gente vê tanta hipocrisia, né? Então a pessoa ela não é verdadeira, ela vai lá nas redes sociais, prega uma coisa e na vida pessoal ela faz o oposto daquilo que ela está pregando. Se a gente falar de política... Não, a gente não vai falar de política, mas a questão aqui é assim, fazer com que vocês olhem para dentro de si, fazer com que vocês olhem de forma mais consciente para a vida e conduta de vocês e tentem trazer esse conceito da veracidade para a vida, né? Então, seja coerente, seja verdadeiro, né? Não minta, não seja hipócrita. E assim, eu sou muito de respeitar todos os pontos de vista. Falando da política, por exemplo, eu respeito o ponto de vista de cada um. Eu acho que cada um tem uma posição política dependendo daquela bagagem que a pessoa traz da vida dela. Então, eu respeito isso, mas a pessoa também tem que ser coerente, entende? Esse é o ponto. Concordo, eu acho assim que isso é algo que você tem que levar para a vida, é assumir responsabilidades, eu acredito, né? Porque a partir do momento que você deixa de mentir, né? Você está assumindo todos os seus, né? As suas atitudes, suas ações. Você pode errar, né? Todo mundo erra. O legal é você dizer isso, aceitar isso, ser verdadeiro e com isso você vai evoluir. Yoga, de uma forma geral, ele vem a diminuir o sofrimento, né? Libertar a gente do sofrimento que a vida provoca. E todas essas regras, né? Aliás, todo o sistema de Patanjali, por exemplo, né? O yoga como um todo, a intenção é essa, né? Moksha, libertar a gente do sofrimento. E o yoga tenta trazer mais simplicidade para a nossa vida. Então, não ser violento é tão mais simples do que ser violento. Ser verdadeiro é tão mais simples do que mentir. Então, assim, é a simplicidade. Vai percebendo que tudo isso vai combinando para que você seja cada vez mais simples. Perfeito. Né? Eu tô falando isso porque eu lembrei de uma questão, assim, que eu já ouvi, né? É uma frase que eu já ouvi, que fala assim, que a pessoa mentirosa, ela é muito inteligente. Exatamente por isso que você tinha falado ali no início, né? Para você mentir, você tem que criar ali toda uma trama para você depois não ser descoberto, né? Porque nenhum mentiroso quer ser descoberto, E né? sustentar aquilo, E sustentar né? aquela Por um bom mentira. tempo. Então, assim, os mentirosos, eles são inteligentes, mas por que não usar essa energia, essa inteligência para outras coisas, né? Exato. Trazer mais essa simplicidade. Perfeito, perfeito. Vamos então falar agora de asteia, que é não roubar. Não roubar significa a inveja também, né? Não ter inveja, não cobiçar aquilo que não é seu. Esse é um yama bem interessante que eu acho de trabalhar com ele. Então, assim, asteia também nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Então, é não pensar, não desejar aquilo que não é seu. Nas palavras. As palavras, eu acho que, por exemplo, uma pessoa disse alguma coisa, você vai lá e toma isso pra você. E toma como sendo você a autora daquelas palavras. Isso talvez funciona, né? Como não roubar. Sim, isso, exatamente. Exatamente, já passei por isso, de criar algo e pessoas virem, copiar e ainda colocar o nome e a logo da própria pessoa numa coisa que eu criei. Mas
tudo bem. Então, nas ações também, né? Não ter essa inveja, não desejar aquilo que não é seu, né? A grama do vizinho não é mais verde que a sua. E se é porque você não está cuidando da sua direito. Exatamente, você tá olhando muito a dele e deixando de fazer a sua. Deixando de fazer a sua. Então, aqui, mais uma vez, a gente percebe o tanto que o yoga quer te levar para dentro. Não é para você se comparar, não é para você desejar aquilo que não é seu, é para você fazer aqui dentro, né? E cada pessoa vai ter um momento, um tempo certo, né? Então não precisa de invejar, né? De se comparar. É aquele negócio, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem sua história, sua trajetória de evolução. Isso, exatamente. Então vamos falar um pouco agora de Asteya no tapetinho de yoga. Você quer dar algum exemplo? Eu imagino que você pode roubar o seu tempo dentro no tapetinho. Por exemplo, na sua falta de... Você não está ali, você está pensando, você está fazendo a sua postura, mas pensando em outra coisa, sei lá, em outro assunto, em alguns problemas na sua vida, o que eu vou precisar fazer depois. Isso é roubar tempo de qualidade de você mesmo, né, enquanto você está ali na prática, né? Não ser consistente com a sua prática também é roubar de você mesmo, né? E outra questão que a gente pode falar sobre sobre Asteya na prática de yoga é pular etapas, né? Roubar nesse sentido de pular etapas. Eu vejo muitos alunos querendo pular etapas. Então o aluno não está pronto para aquela postura, mas ele quer passar a etapa e quer praticar aquela postura. E aí ele vai infringir os 2 yamas que estão antes dele, né? Ele não está sendo verdadeiro com ele mesmo e ele ainda pode provocar uma lesão. Né? Perfeito. Eu acho que esse é um dos principais. Agora, na vida, roubar de você mesmo, por exemplo, né? Porque existem roubar da gente mesmo, roubar do outro, né? Levar esse conceito aí para cada área, cada aspecto da nossa vida. Mas roubar de você mesmo também é passar uma imagem que você não é. Pode entrar também naquela da veracidade, né? De você não ser verdadeiro não passando uma imagem, mas também roubar a sua autenticidade. Então, assim, quando você tenta ser algo que você não é, quando você tenta ser parecido com alguém que você não é, né, você está roubando a sua autenticidade, né? E é tão lindo cada ser único, cada ser único. E eu não vejo por que as pessoas fazem isso, sabe? Escondem aquilo que elas realmente são. Outra coisa também, uma coisa assim muito simples que eu vejo acontecer e que eu acho que talvez a maioria das pessoas fazem, por exemplo, usar a máquina... É que a gente está em home office agora, né? Mas vamos ver aqui. Usar a máquina de Xerox da empresa para imprimir documentos pessoais. Isso é roubar da sua própria empresa, né? Já que não é uma prática assim... Aí é o ato de roubar mesmo, né? Então assim, quantas pessoas também pegam aquele lápis, né? Por mais simples e inocente seja, pega aquele lápis da empresa e leva embora para casa, né? Então isso, gente, são atos assim, que você tá roubando. Assim, mesmo que pequenos, muitas vezes, se não for para não usar para o trabalho, você sabe que você está fazendo um ato que não seria o mais correto do mundo, sei que vai machucar nada, assim, a empresa, mas enfim, entendo, é a forma como você se comporta mesmo, né? Exatamente. E como eu falei, né, todos os yamas e niyamas, eles estão entrelaçados realmente entre eles, né? Muito entrelaçados, né? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Agora. Mais 2 aqui dentro dos yamas, né? Isso. Então agora vamos falar do quarto yama, né, que é o brahmacharya, muitas vezes traduzido como celibato, mas Brahma é infinito, significa infinito, e charya significa mover-se, então é mover-se ao infinito. Eles traduzem como celibato porque eles pregam muito a conservação da energia sensual, da energia sexual. Conservando essa energia, sobra mais energia, né? Então, conservando essa energia, a gente... cultiva mais o prana, nossa energia vital, e tendo mais energia vital, a gente consegue se dedicar mais, né, dedicar mais essa energia vital para o nosso caminho do yoga, tá? Certo. Então, assim, ele também é visto como moderação dos sentidos, então é fazer tudo com moderação, é trilhar o caminho do meio, né? Então, assim, quando você é deliberadamente sexual, né, você está desperdiçando muito a sua energia ali naquele ponto. E também eu acho que a austeridade, ela atrapalha muito. Então, assim, também ser totalmente celibatário, também na minha visão e na visão de alguns autores também, não é saudável também. Então, trilhar o caminho do meio mesmo. Nesse sentido sexual, assim, se você tá com uma pessoa,
respeitar aquela pessoa, né? Ter uma exclusividade com aquela pessoa. E mesmo quem tá solteiro, entendo que Quem- também não ficar... Não ficar cada dia com uma pessoa diferente. Então, assim, saber com quem você troca essa energia, porque querendo ou não, sexo é uma troca de energia. Então, assim, eu acho que a gente até pode dar um exemplo aqui. Quem nunca transou com alguém e depois saiu triste, às vezes tem gente até que chora depois do sexo sem motivo nenhum. Não é porque o sexo foi ruim, nem nada disso. Mas chora ou sai com um sentimento mais pesado. É porque é uma troca de energia. Não sabe o porquê tá chorando, mas enfim, a energia que... É uma energia, né? Então, assim, não é só o sexo, mas até quando a gente tem o contato com uma pessoa, quando a gente entra em um ambiente, né? Então, existe isso, a gente sai dali com uma energia mais pesada. E o sexo é uma troca de energia muito poderosa. Então, assim, a gente tem que saber onde a gente está, com quem a gente está fazendo essa troca de energia. Porque, assim, cada pessoa tem uma bagagem. Então, assim, se você vai fazer uma troca de energia com aquela pessoa, você também tem que saber que você tá pegando um pedaço daquela bagagem para você, mesmo que energeticamente. É muito legal isso daí e me fez lembrar de um livro que eu li de finanças. Eu não vou lembrar o autor e o nome do livro agora, mas ele fala exatamente isso em um dos capítulos dele sobre a energia sexual. Quando você volta a ela, economiza essa energia ou volta a ela, foca ela em qualquer outra coisa, seja no seu trabalho, nos seus estudos, onde você direcionar essa energia, se você economizar ela e direciona ela para o que você quer, para um objetivo seu, ela é imensamente forte. Então, Ela vai te trazer resultados absurdos naquilo ali. E, nossa, é muito isso que você está falando aí. Então- Lembrei muito desse livro. olha só que interessante. Então, depois acho que a gente pode trazer também o nome do autor e o Vou- livro vou- para as vou pesquisar. pessoas. Porque é importante, então, mostrar, né, que não é só o yoga que está falando isso. É um economista, provavelmente, né, um autor de finanças que está falando a mesma coisa que a gente está falando aqui. A energia sexual ela é muito poderosa. Então, se você sabe... Se você canaliza ela, essa era a palavra. Se você canaliza, se você direciona ela para um objetivo, né? Ela se desenvolve muito porque realmente ela é super poderosa. Isso, exatamente. Né? Então, como que a gente pode trazer esse conceito também para a nossa prática de yoga? Né? O brahmacharya, esse controle dessa energia, né? Sacralizando a sua prática. Né? Então, assim, sacralizar, na verdade, é tudo que você faz no seu dia. Né? Então, na prática de yoga, fazer daquele momento um momento sagrado, sacralizar ali a sua prática. Mas sacralizar também o seu relacionamento com a pessoa que você está. Eu acho que isso também é um bom exemplo, já tirando o yoga do tapetinho. Quando você fala sacralizar, Tornar sagrado. Tornar sagrado. Isso eu posso. Então seria tornar aquele momento totalmente presente? Posso dizer assim? Pode dizer assim. Tá, em tudo que eu faço. Por exemplo, agora estamos aqui gravando o podcast, eu tenho que estar 100% aqui, não pensando em outras coisas. Isso seria... Sim, mas e não. Tipo, uma coisa é você estar totalmente no momento presente, outra coisa é você fazer desse momento um momento sagrado. Então, assim, por que que, na minha opinião, pode ser que você tenha uma opinião diferente, mas por que que pra mim, na minha opinião, esse momento é um momento sagrado? Porque é um momento que eu tô falando das escrituras, um momento que eu tô falando da minha tradição, um momento que eu tô fazendo tudo isso, fazendo todo esse trabalho para passar um conhecimento pros meus alunos. Então, pra mim, isso é muito sagrado. Vai sacralizar, é ver, como que eu posso falar? É ver que tudo na vida é sagrado. Sim, então, exatamente. Eu acho que tudo na vida, você faz isso daquilo que você está fazendo no momento, um momento sagrado, um momento... Seja você cozinhando, né? Você pode tornar aquilo e falar, em vez de falar, nossa, que saco, estou cozinhando, mas não, obrigado, né? Talvez por eu estar cozinhando, eu ter uma comida para, né? Isso, e saber que tudo que a gente faz, a gente precisa dessa energia, e sabendo conservar a sua energia e direcionar ela para aquilo que você está fazendo naquele momento também é muito poderoso, né? Eu acho que é isso que a gente estava falando também. Entendi. Então, só para fechar, só para concluir, então, esse brahmacharya é fazer o uso correto da sua energia. Perfeito, direcionar, canalizar ela de forma moderada, talvez, e presente, atenta, é isso. Sim. E agora vamos para o último yama, a parigraha, que é o desapego. E hoje no café da manhã a gente falou sobre isso, né? Então, hoje no café da manhã, né, a gente estava conversando sobre isso e eu vou tentar lembrar o que eu falei, né? É que essa semana eu postei no Twitter, né, uma frase que fala assim, que viver é muito mais
difícil do que morrer. Então, por que temer a morte, né? Uhum. E a morte é só mais uma forma de vida. Não aqui, mas a gente continua lá, né? Quando a gente morre, a gente volta a ser um com o todo, né? A gente volta para essa consciência. Mas, enfim, a vida, ela é sofrimento, né? A vida causa sofrimento. E o yoga vem para libertar a gente desse sofrimento. O objetivo do yoga é moksha, né? Que é libertar a gente do sofrimento. É atingir samadhi. Quando a gente atinge samadhi, a gente atinge também essa libertação, esse moksha. E quando você fala que a vida é sofrimento, por quê, assim? Porque a gente está sujeito a sofrimento o tempo todo, né? Então, assim, a gente está sujeito a se machucar, a gente está sujeito a perder alguém que a gente gosta. O frio é um tipo de sofrimento. Desilusões. A gente tá cheio de sofrimento na vida ali, você fala rondando a gente tá passível de sofrer. De diversas formas, né? Sim, exatamente. E aí vem a parigraha para mostrar esse desapego pra gente, né? Porque, assim, o objetivo do yoga, na verdade, o Hatha Yoga, então agora eu vou falar especificamente do Hatha Yoga. O Hatha Yoga tem como objetivo a longevidade. Então, a gente trabalha as posturas de yoga, né? Então, é no Hatha Yoga onde surgem realmente as posturas de yoga, que vem com essa proposta de melhorar a nossa saúde. Mas com que objetivo? Não é para atingir a imortalidade, mas para ter mais longevidade, para ter mais tempo para você evoluir aqui nesse caminho, nessa vida. Eu entendi. A gente, para não parecer uma contradição, a gente estava falando que a vida é sofrimento, né? Que a gente deveria se desapegar dela, porque do outro lado ali... Sim. E só concluir, aí você disse que o Hatha Yoga já preza a longevidade, e aí ficaria meio contraditório, mas aí foi o que você falou, na verdade... Não, é porque os antigos yogis, os sábios indianos, eles já sabiam que uma vida é muito pouco para a gente se libertar dessa roda samsara, que é a roda do renascimento e morte, renascimento e morte. Então eles sabem que a vida é muito curta para a gente se libertar disso, para a gente trabalhar esse desapego, né? E santo é aquele que consegue se libertar aqui nessa vida, né? Entendi. Então aí você prega a longevidade, quanto mais eu tenho mais para aprender, para você absorver mais conhecimento, né, ao longo da sua vida, e não para viver mais simplesmente. Não para viver mais simplesmente, mas para ter essa ideia de evoluir nessa vida, de evoluir, de queimar os seus karmas para que você não precise nascer de novo. E é esse não precisar nascer de novo que é a libertação do sofrimento. Então, assim, você sabe que você vai morrer e graças a Deus você não vai voltar, entendeu? Para não voltar para essa vida que é cheia realmente de sofrimento. Então... vem a parigraha para a gente trabalhar esse desapego. E a gente percebe que as pessoas ainda são muito apegadas, né? São apegadas ao trabalho, são apegadas às coisas materiais, né? Apegada a próprias pessoas, né? Apegada a pessoas, apegada à própria imagem, à própria aparência, né? Então, assim, isso aqui é só um corpo emprestado, né? A gente percebe, assim, claro, a gente não está... minimizando a dor de quem perde um ente querido. Mas é só a gente pensar em alguma pessoa que a gente conhece, alguma pessoa próxima que a gente conhece que já morreu. A vida continuou depois que a pessoa morreu. Então, assim, às vezes a gente fica, assim, tanto nessa pilha de... Eu penso, assim, naquelas pessoas workaholics, sabe? Que não se permitem relaxar, não se permitem diversão, muitas vezes não se permitem passar um tempo de qualidade com a família, fica pensando só no trabalho, mas se a pessoa morre, o trabalho vai continuar do mesmo jeito, em menos de uma semana a pessoa já é substituída ali no trabalho, né? Então, assim, trabalhar esse desapego, fazer o melhor que você puder naquele momento, mas também relaxar. Sem você exceder o limite do bom senso, talvez até da sua sanidade mental, né? Sanidade até do corpo, porque numa dessa você acaba comendo mal, né? E não é porque você tem que se desapegar do seu corpo, você vai, né? Quando você fala de desapego, é um desapego sutil, mas não... Não, é um desapego saudável. Saudável, porque, assim, é o equilíbrio, junto com... se desapegar do corpo não quer dizer que você não vai cuidar do seu corpo. Pelo contrário, você tem que cuidar muito bem do seu corpo, porque o seu corpo é a morada da sua alma. Mas é não viver refém ou escravo da aparência. É totalmente diferente. Perfeito. Né? Muito bem, perfeito. Então, trazer o desapego pro tapetinho de yoga. Você também quer dar algum exemplo?
talvez de novo na postura. Se eu for ver, eu vou me apegar àquela postura e eu vou atingir ela a qualquer custo. Talvez seja um apego à postura, mas... Desapegar do resultado. Do resultado, isso. Isso, é exatamente esse conceito para a gente trazer aí para o nosso tapetinho de yoga. Desapegue do resultado, ou seja, vamos já que você deu o exemplo do Uttanasana, vamos dar o exemplo do Uttanasana, Uttanasana aqui de novo, vamos ficar nele. Desapega do resultado de chegar com a mão nos seus pés. Curta o momento, curta a etapa que você está. Né? Então, na hora do Shavasana, desapegue das tensões ali do seu corpo, relaxa, se entrega para a postura. Né? Acho que esse é um conceito bem interessante para trabalhar nas práticas de yoga. E a gente acabou falando também, né, desse desapego no trabalho, do desapego na vida. Né? Então, assim, de novo eu volto a falar. O yoga vem para simplificar a vida. Então, assim, quanto mais desapegado você assim, no sentido, assim, ter uma vida mais simples, uma alimentação mais simples. E quando eu falo simples, é no sentido, assim, um produto industrializado, ele não é simples. Ele é processado, industrializado. N químicas dentro dele. N químicas. Né? Então, assim, ter uma alimentação simples é uma alimentação mais saudável, mais orgânica, algo que você mesmo possa fazer, cozinhar em casa. Então, assim, ter menos objetos. Porque o objeto, coisas materiais, são causas de sofrimento também. Porque, assim, quanto mais coisas você tem, mais apegado você fica e mais você sofre. Porque, assim, se você tem um carro muito caro, você vai sofrer qualquer arranhãozinho que ele tem. Mas se você tem um carro mais simples, você não liga tanto, assim, se acontece um arranhão ou se alguém pede emprestado. Entende a diferença? Entendo. Então, assim, trabalhar bem esse desapego, ter uma vida mais simples. Não significa uma vida sem conforto. Não é isso, pelo contrário, o conforto é importante para que você possa se interiorizar. Ter atendido às suas necessidades básicas é uma forma de você praticar melhor o yoga. Então, assim, não é desconforto, não é jogar tudo, vender tudo e ir pro meio do mato, não é isso. Mas é ter uma vida mais simples. Com certeza. A gente até sente mais aqui leve. Em casa, né? A gente faz as limpezas, vira e mexe no guarda-roupa, né? E cada vez estamos consumindo menos roupa, estamos comprando menos roupa e doando mais. E isso incrivelmente gera uma leveza, né? Esse pequeno ato já gera uma leveza. É o estilo minimalista, né? O estilo minimalista, assim, se encaixa muito bem aqui nesse conceito do desapego, do aparigraha, né? Então a gente pode até dar o exemplo, assim, das pessoas mais sucedidas, né? Tipo o dono lá do Facebook, como ele chama? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Ele, o Steve Jobs. Então, eles tinham um guarda-roupa enxuto, né? Eles só usam camiseta preta, Steve Jobs, né? E calça jeans. Usava, né? Só camiseta preta e calça jeans. O Mark lá só camiseta azul básica, camiseta básica, né? E calça jeans. E porque isso vai até ali naquele do Brahmacharya, né? Que é o do controle da energia, né? Então, assim, você não perde nem energia pensando o que você vai vestir. Você foca totalmente ali seu foco é só direcionado no objetivo que você tem na vida, né? Então, você não perde energia com isso, né? Então, assim, se você tem menos coisas, é mais simples, mais fácil de você organizar a sua casa. Se você tem menos coisa, é mais fácil, mais simples na hora de você organizar a sua mala para viajar, para administrar e tudo mais, né? Então, é essa simplicidade. Agora, no final, lembrando lá que eu falei que eu ia falar da importância da hierarquia. Certo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É muito difícil, às vezes, a gente incorporar todos esses conceitos na nossa vida, né? Então, assim, eu comecei falando, né? Que praticar yoga tem que ser todo dia, todas as horas, todos os dias, o tempo todo. Mas, às vezes, incorporar tudo isso de uma vez na nossa vida é muito difícil. Então, escolha pelo menos um para você seguir. E aí aqui eu tenho 2 histórias para contar. E quando você fala desculpa, dentro dos yamas, escolher um yama, por exemplo. Isso, escolher um yama para seguir ele fielmente. Então, aqui eu vou contar primeiro uma história, que é a história de um ladrão, que ele encontra um yogi e ele fala pro yogi, né? Fala, eu queria ser uma pessoa melhor e tal, mas roubar é o meu ganha-pão, né? Então, assim, eu não posso parar de roubar, né? Porque roubar é um dos yamas, né? Certo. Então, assim, eu acho que eu não vou conseguir, então, praticar yoga, né? Eu não vou conseguir praticar os yamas. Aí o sábio yogi fala pra ele, fala assim, não, escolha um
deles, já que você tem que continuar roubando porque é seu ganha-pão, escolha um outro. Aí ele pensa e fala assim, bom, eu vou ser verdadeiro então, vou praticar sati, a veracidade. Então, ele promete que ele vai ser sempre verdadeiro. Então, ele pula o muro lá de um palácio de um marajá. Você conhece essa história? Não. Aí ele pula o muro lá do marajá e por coincidência, ele encontra o marajá. O marajá vê ele e fala, quem é você? Aí ele responde, já que ele não pode mentir, né? Eu sou um ladrão. Aí ele, o que você veio fazer aqui? Eu vim roubar o cofre do marajá, do rei. Aí ele fala assim, não, então eu vou lá com você. O marajá leva o ladrão até o cofre. E o marajá não conta que é o rei, ele não conta que é o rei. E eles dividem tudo que tem no cofre. Mas aí ele pega e deixa apenas uma pedra. Tipo assim, eles começam a dividir, né? Ah, isso aqui pra mim, isso aqui pra você, isso aqui pra mim, isso aqui pra você. Só que chega num ponto que só tem uma coisa, não tem como eles dividirem. Então eles falam assim, não, então pra gente não brigar, vamos deixar isso aqui, um diamante lá. Uma pedra de diamante ali no cofre. E aí eles vão embora. O ladrão vai embora sem saber que aquele era o marajá, pensou apenas que era um outro ladrão. E no outro dia, o marajá pega e chama lá o ministro da economia dele, não sei como que a gente fala isso, a pessoa que cuida, né, dos cofres do marajá, e pergunta, fala assim, olha, eu quero que você vá lá e olha como tá meu cofre. Aí esse cara vai lá, olha, volta e fala assim, nossa, aconteceu uma coisa terrível, marajá, roubaram tudo do seu cofre. Aí o marajá fala assim, ué, roubaram tudo? Mas como roubaram tudo? Não sei, marajá, mas roubaram tudo. Acabei de abrir lá e não tem nada. E ele, mas não tem nada? Não, não tem nada. Alguém entrou aqui e roubou tudo. Aí o marajá pega e fala assim, olha, então vai lá e chama o fulano. Porque aí, né, o marajá nisso perguntou perguntou pro ladrão, né, quem que ele era, onde ele morava, e o ladrão, como ele tinha prometido que não mentia, então ele contou tudo pro marajá, contou quem ele era, onde ele morava e tal. E o marajá mandou trazer ele. E o marajá mandou trazer ele, buscar ele na casa dele, trazer ele. Aí o marajá pegou e falou assim, olha, gente, esse homem que tá aqui é um homem que não mente, ele prometeu que não ia mais mentir, então agora eu quero que você conte o que aconteceu ontem. Aí o ladrão conta, fala assim, não, eu cheguei aqui e roubei metade das coisas do cofre, a outra metade ficou com o marajá, com o senhor, mas a gente não conseguiu dividir uma última peça, que era uma pedra de diamante, e a gente deixou a pedra lá dentro do cofre. Então, o ministro lá, a pessoa que cuidava do cofre do marajá, acabou roubando essa pedra para ele. Né? E aí o marajá pega e dispensa esse cara e contrata o ladrão, porque sabe que o ladrão não vai mentir, né? Então, assim, a ideia aqui de contar essa historinha, não sei se eu soube contar direito, mas é que vocês escolham pelo menos um para vocês seguirem. Então, a conclusão da história é que esse marajá, né, convidou o ladrão para ser o ministro da defesa. Então, além do satya, né, que foi o yama que ele escolheu praticar, ele também começou a praticar, então, asteya, que ele não precisava mais roubar, porque ele tinha uma nova vida, né, um novo emprego, e ele foi, aos poucos, se transformando, né, ainda mais, passou a ser mais gentil, respeitoso com as pessoas, tornou-se também uma pessoa não violenta, desenvolvendo também a prática de ahimsa, né? Então, a dica que eu quero dar para vocês é essa, né? Escolha um yama e através desse yama, aos poucos vocês vão conseguindo aí praticar os outros, como se fosse um efeito, né? Um efeito dominó. A gente começa a praticar um, mas consequentemente a gente pratica os outros também. E a outra questão que eu queria contar é a da hierarquia, né? Então, assim, também tem uma história lá no Chile que aconteceu, uma história real, até o 120, né? Aquele vinho 120, que são 120 soldados que estavam escondidos na propriedade de uma senhora, de uma vinícola, né? E os soldados chegaram lá procurando a força inimiga chega procurando esses soldados e a senhorinha mente, fala assim, não, eles não estão aqui. Então, quando você chega num ponto em que você... É obrigado a mentir. Na verdade é assim, a gente tem que tentar incorporar todos esses yamas, mesmo que seja difícil. Mas se você chegar num ponto
às vezes você precisa mentir, mas você só é autorizado a mentir quando você vai ajudar ao yama anterior a não ser transgredido. Então a mulher, essa senhora, ela mentiu para evitar uma violência. E isso vai estar na sequência, sempre do yama anterior. Sempre do yama anterior. Então o yama anterior, ele é sempre mais importante do que o de baixo. Entendi. Tá? Então, de todos os yamas, o mais importante sempre é... Vem na frente ali. Então, você... não, de todos os yamas, o mais importante sempre é a não violência. Uhum. Muito bem. Então passamos hoje pelos 5 yamas, ou seja, o primeiro dos 8 passos de Patanjali, certo? Exatamente. Muito bem, então. Muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, podem mandar aqui pra gente se algo não tiver ficado muito claro. Exato. E a gente continua no próximo podcast com os niyamas, então. Segundo passo dos 8. Segundo passo dos 8 passos de Patanjali. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigada. Namastê. Namastê.